Olá pessoal, estamos aqui nessa segunda, 22 de abril. E como no vídeo de ontem o Carlos começou e eu fiquei sem ter o que dizer, eu vou começar hoje porque ele vai ficar sem ter o que dizer. A nossa lição de hoje, ela trouxe um texto interessantíssimo e que ele sozinho ele passa a lição inteira do dia inteiro. Então eu espero em Deus que eu não precise comentar depois que eu ler isso. Abra sua Bíblia em Isaías 58, leia o capítulo inteiro. Mas eu vou me fixar no versículo, dos versículos 4 até o versículo 8, em que fala assim, o povo de Israel às vezes questionava a Deus, por que Deus não ouvia as orações deles nos dias de jejum? Olha só o que Deus diz aqui. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando, e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejum assim, eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome, que se curvem como um bambu, que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não, não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que põem em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupa aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor, Deus os protegerá por todos os lados. Vamos São João, né? Tem alguma coisa ainda para comentar na lição de jovens? Tem. O título da lição de jovens é Não Façam Mal. O livro de Amós ele retrata o juízo de Deus sobre o povo de Israel, principalmente por dois aspectos, que é o fato deles desviarem-se da palavra de Deus e o fato deles oprimirem as pessoas que eram mais fracas que eles. Então, sobre o juízo de Deus baseava-se nesses dois pontos. Quando o livro de Amós traz a questão de que Deus ruge, lá em Amós 1:2 diz: o Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Quando nós lembramos o rugido de um leão, é algo assustador, né? Dessa mesma forma, esse rugido de Deus representa a sua ira, sua poderosa ira, sobre aqueles que estavam pecando contra ele, estavam lhe causando ira. Ou seja, o povo de Israel com seus pecados trazia a ira de Deus. E muitas vezes hoje, atos nossos têm trazido essa mesma ira de Deus, tem feito com que Deus tenha rugido de ira por nossos atos. Que nós possamos repensar muitos atos. Quando estivermos prestes a fazer algo, lembrar, não, eu estou causando a ira de Deus. Imagine o poder que Deus tem e o efeito da sua ira. Que nós possamos refletir nisso. A Bíblia ela traz muitas questões de opressões que o povo passou. A história também traz. Nós podemos lembrar lá, em plena Segunda Guerra Mundial, quando houve um massacre dos judeus e prisioneiros de guerra foram mortos por médicos, doutores em medicina. Pessoas que eram para estar curando essas pessoas, causaram esse massacre por ordem do governo. Mas eu vou ler novamente o texto que diz: o Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Quando nós lembramos de um massacre desse, nós vimos que esses médicos eles estavam indo contra os direitos legais, contra os seres humanos, a questão da morte, e principalmente contra a vontade de Deus. Se ele foi contra a vontade de Deus, com certeza despertou a ira de Deus e eles receberam essa punição. É tanto que eles foram julgados por crime contra a humanidade e sofreram custódia e tal. Então cumpriram, responderam sobre esses atos, pagaram por isso. Da mesma forma hoje, 1 Coríntios 4:5 nos diz que todas as coisas ocultas virão à tona. Ou seja, cada ato nosso que causa a ira de Deus virá à tona, para que dessa forma possa ser cumprida a ira de Deus. Afinal de contas, se nós estamos fazendo algum ato que vai contra a vontade dele, tem que ser punido. Então que nós possamos estar prestando atenção, porque todos os nossos atos virão à tona. Só uma coisinha aqui para a gente completar tudo isso. Olha, a Bíblia ensina claramente que a justiça social deve ser o resultado natural do Evangelho. À medida que o Espírito Santo nos torna mais parecidos com Jesus, aprendemos a compartilhar as preocupações
de Deus. Deus se preocupa com o oprimido, com o pobre, com o necessitado. E o salmista até chamou Deus de pai dos órfãos e juiz das viúvas. Ele sempre teve a preocupação com essas pessoas. A lição de jovens nos chamou a atenção interessante. Não façam o mal. Não façam o mal. E o texto aqui é claro em dizer, não adianta muita adoração, não adianta muita leitura de Bíblia, não adianta nada disso. Se o nosso intuito não for salvar as pessoas da necessidade que elas estão passando, se o nosso intuito não for esse. E tem uma frase final aqui muito interessante, fala: aquele que se diz seguidor de Cristo não faz menos do que ajudar os necessitados. E isso é uma verdade plena. Foi a única coisa que Jesus fez durante o seu ministério, ajudar as pessoas, cuidar das pessoas. É isso Até aí, amanhã, pessoal. pessoal.